A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá também encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando mais uma vez do nosso Festival de Caldos, que acontecerá no dia 25. Ingressos a R$ 25. Nós teremos caldo de mandioca, canjiquinha com costelinha, canjica doce e outros caldos, além de refrigerantes, sucos, momentos de confraternização que acontecerá das 18 às 20 horas na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na Rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da Praça do Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Então venham para cá, vamos comemorar juntos. É uma maneira que você tem de auxiliar a nossa casa também para manutenção das nossas instalações, uma vez que nós somos desprovidos de valores moedados, como dízimo e outras rendas mais. Então, todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre sexualidade e hipnose coletiva. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aprendendo a ser pacientes com nossas dificuldades, aprenderemos, do mesmo modo, a ser tolerantes com as dos outros. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre sexualidade e hipnose coletiva. Ter zelos e cuidados necessários com o templo físico, ou seja, com o nosso corpo, em nada podem nos prejudicar. Contudo, o problema surge nos sentimentos que nos permitimos perante as atrações físicas. A esmagadora parcela das almas na carne adota atitudes pouco construtivas nesse tema. Então as pessoas às vezes cuidam muito do corpo físico, né, que deve ser cuidado, obviamente, desde as higienes pessoais, academias e tal, mas esquece de cuidar, né, do ser eterno, que é o espírito imortal. Além dos estímulos pujantes dos traços anatômicos, o corpo é dotado de elementos magnéticos e radiadores com intensa força de impulsão. Quando acrescido da simples atenção de atrair, chamará a atenção para si. Essa impulsão assemelha-se a filamentos sutis, similadores a tentáculos aprisionantes expelidos pela criatura na direção daquele ou daqueles a que deseja causar admiração
tornando-se uma passarela de atrações que lhe custará um ônus para a saúde e o equilíbrio emocional. Então, temos que pensar bem sobre tudo isso, porque essa hipnose, essa sexualidade desenfreada, desequilibrada, traz consequências gravíssimas para o espírito. Em muitos casos, ele vai gastar, às vezes, algumas encarnações, né, para tentar se acertar. Tudo se resume à lei universal da sintonia. Veremos o corpo conforme o que trazemos na intimidade. Sabemos, todavia, à luz da visão imortalista, que além do corpo carnal, a ele encontra-se integrado o ser espiritual, repleto de valores e vivências que transcendem os limites sensoriais da matéria. Outro fato interessante, né? Todas as vezes que você tem uma relação íntima com uma pessoa, você cria um laço de ligação com ela que pode perdurar por algumas encarnações. São responsabilidades de cada ser. Ninguém foge das suas responsabilidades. Além das trocas de energias desequilibradas, muitas vezes. Portanto, todos aqueles que fazem uso da sexualidade para ganhar dinheiro, como é muito comum nos dias atuais, né? Desde os filmes e outras coisas mais, essas pessoas têm sempre uma vida muito desregrada e desequilibrada, exatamente por causa das trocas de energias com vários parceiros ou parceiras. Aprender a identificar-nos com essa essencialidade é o caminho para a reeducação das tendências eróticas. Uma outra coisa também, é bom que se diga, que a sexualidade não é pecaminosa, não é criminosa, não é? Porque senão Deus não teria outorgado ao homem de procriar-se, desde que feito com responsabilidade, né? Com seu parceiro, sua parceira ali. Pronto, essa troca de várias experiências é que traz muitas dificuldades. Toma-se imprescindível vivermos o estado de oração, aprendendo a sondar o que existe para além do que os olhos podem divisar. Exúpere afirmou: o essencial é invisível aos olhos. E quando Monod recomenda, na frase acima transcrita, que a prece seja o primeiro ato do dia, é porque estamos retomando o contato com o corpo após uma noite de emancipação. Sim, o espírito normalmente deixa o corpo físico, né, ao dormirmos, e vai para o mundo espiritual, que é o mundo próprio de todos nós. E a oração no início da manhã, assim que despertarmos, é para o refazimento, para trazer um equilíbrio maior, uma vez que estávamos, às vezes, em viagens astrais. É o preparo para que consigamos elevar-nos acima das sensações e permitir a fluência dos sentimentos nobres antes mesmo de ingressarmos no vigoroso ímã da convivência pública. É o estado da mente alerta que vai nos ensejar olhos de ver. Aprender a captar a essencialidade do outro é perceber-lhes os eflúvios da alma, seus medos, suas dores, seus valores, suas vibrações e necessidades. É ir além da perceptível e encontrar um mundo subjetivo, próximo, sentindo-lhe integralmente. O resultado será a sublimação de nossos sentimentos pela lei de correspondência vibracional, atraindo forças que vão conspirar a favor de nossos objetivos de ascensão. Assim como preparamos o corpo para despertamento, igualmente, devemos nos lançar ao preparo espiritual para retomar as refregas do dia. A essa atitude chamamos de interrupção do fluxo condicionado na vida mental. É adentrar na teia de correntes etéreas para não se contaminar ou ser sugestionado pela força atrativa desse mar de vibrações pestilenciais de ambientes coletivos. Então, preciso tomar muito cuidado, muita atenção. A esse estado de oração é a alma sintonizada com o melhor de todos, condições interior que requer, por enquanto, muita vigilância e oração de todos nós para ser atingida. Quem ora recolhe auxílio para os interesses elevados.
Quem ora toma contato com o Deus interno, ativando a expansão da consciência, desatando energias de alto poder construtivo e libertador sobre todos os corpos e na psicosfera ambiente. A vida conspira com os propósitos do bem, basta que nos derrotemos a eles. Então, devemos nos preparar sempre ao deitar, para dormir, orarmos e também orarmos ao despertar. Sempre em contato com o Deus interno e com Deus Pai Todo-Poderoso. Estabelece esse estado interior de dignificação espiritual e o próximo passo é lançar-se ao esforço reeducativo na transformação dos hábitos. O tempo responderá com salutares benefícios interiores de paz, com o psiquismo livre das energias enfermiças, da hipnose coletiva, do despudor e da lascívia, tornando a mente acessível ao trânsito das inspirações e ideias saudáveis em clima de plenitude. Então, meditemos sobre tudo isso, meus queridos irmãos. Portanto, inscrevamo-nos neste curso diário da oração preparatória, tão logo despertos na carne. Faça seus cuidados fisiológicos para o despertamento sensorial, após o que amplie os cuidados com o espírito. A oração desperta forças ignoradas que serão farta fonte de manutenção do estado de paz que carecemos. Ante a empreitada sobre o dinâmico mundo das percepções e dos estímulos. Somente dessa forma iluminaremos os nossos olhos para que tenhamos luz na visão do mundo que nos cerca. E segundo o divino condutor, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebemos variadas comunicações de almas arrependidas que foram, algumas delas, enfeixadas pelo senhor Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, sob o título Criminosos Arrependidos. Um incomparável estudo sobre os efeitos do arrependimento depois da desencarnação. O tema arrependimento é muito valorizado entre nós na erraticidade, porque raramente, sob as ilusões da matéria, a alma tem encontrado suficiente coragem para enfrentar a força dos sutis mecanismos de defesa criados pelo orgulho, deixando sempre para amanhã um amanhã incerto. Diga-se de passagem, análise madura e sincera de suas faltas, o que traria muito alívio, saúde e paz interior. Era manhã no Hospital Esperança. Após afazeres da rotina, deixamos nossa casa em bairro próximo e rumamos para as atividades do dia. A madrugada havia sido de muito trabalho junto às esferas da crosta terrestre. Após breve refazimento, nossa tarefa naquele dia que recomeçava era visitar a ala específica de espíritas em recuperação com o drama do arrependimento tardio. Descemos aos pavilhões inferiores do hospital e, chegando na ala para a qual nos destinávamos, fomos passando pelos corredores de maior sofrimento, alas de confinamento, salas de atendimento e monitoramento. Mais adiante, alguns padioleiros com novas internações. No alto de uma porta larga, à semelhança daquelas nos blocos cirúrgicos dos hospitais terrenos, havia uma inscrição que dizia: entrada restrita. Ali se encontravam os pacientes com estágios mentais agudos de arrependimento tardio. Logo, nas primeiras acomodações rente à entrada, deparamos com Maria Severiana. Sua fisionomia não apresentava as mesmas disposições do dia anterior. Cabisbaixa, sua face denotava ter chorado bastante durante a noite. Com todo o cuidado que devemos à dor alheia, aproximamos carinhosamente. Bom dia, Severiana. Bom dia, nada. Irmã-se, estou péssima. O que houve, minha amiga? Ontem você se encontrava tão disposta.
Muito difícil dizer. Não sei se posso. Se preferir, conversamos logo mais. Não sai daqui. Preciso de alguém velando comigo. Sou todo arrependimento e perturbação. Quando segurava a mão de Severiana e ensaiava um envolvimento mais cuidadoso, Raul, assistente da ala, fez um sinal solicitando-nos a presença em pequeno posto, alguns metros adiante. Que houve, Raul? Severiana, onde estava, ela nem permitiu que continuássemos e disse: sim, ela teve autorização para acessar a sua ficha reencarnatória. Foi uma noite tumultuada para ela, mas bem melhor que a maioria dos quadros costumeiros. A orientação é no sentido de que ela fale abertamente sobre o assunto para não criar as defesas inoportunas à sua recuperação. Graças a Deus, ela está acentuadamente no clima do arrependimento. Sim, Raul, grata pela informação. Regressamos então ao diálogo com a paciente, conduzido com fins terapêuticos. Amiga querida, gostaria de expor seus dramas para o nosso aprendizado? Irmã-se, é muito difícil a desilusão. A sensação de perda é enorme e sinto-me envergonhada. Sei que não fui uma mulher cruel, mas joguei fora enormes chances de vencer a mim mesma e ajudar muitas pessoas. Qual de nós, Severiana, tem sido exemplar na escola da reencarnação? Sabe, porventura, quantos espíritas chegam em quadros muito mais graves que os teus? Tenho pouca noção, no entanto, sinto-me como a mais derrotada das mulheres espíritas. Isso vai passar brevemente. O clima do arrependimento, embora doloroso, a princípio é a porta de acesso a indispensáveis posturas de reequilíbrio em relação ao futuro. Sem arrependimento não existe desilusão, e sem desilusão não podemos contar com a mais vantajosa das esperanças, o desejo de melhorar, enriquecido pela bênção das expectativas de recomeço. O exercício da desilusão é o antídoto capaz de atenuar os reflexos das enfermidades ou faltas que ainda transportamos para além túmulo. Existe uma frase que considero sempre oportuna pelo seu poder consolador, a qual gostaria de ler para você. Ela se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, e diz: os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dá-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Eu lhe agradeço, amiga querida. Tenho fé que meu arrependimento será impulso, embora ainda não me sinta com forças suficientes para isso. Por agora, parece que estou presa em mim mesma. Temporariamente será assim. Logo você perceberá que é exatamente o oposto. Digamos que o arrependimento é uma chave que liberta a consciência dos grilhões do orgulho. Enquanto peregrinamos no erro, sem querer admiti-lo, temos o orgulho a nos defender através da criação de inúmeros mecanismos para aliviar nossas falhas. Chega, porém, o instante divino em que, estando demasiadamente represadas as energias da culpa, em casos como o seu, a misericórdia atua de maneira a ensejar o reajuste e a corrigenda. Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo, em direção aos pântanos da ilusão, por onde pode permanecer milênios e milênios. Essa não é a sua situação. Em verdade, apesar da dor, você redime-se nesse momento de um episódio recente, sem vínculos com outras quedas de seu passado mais distante. Agradeça a Deus pela ocasião e supere sua expiação, descartando quaisquer fins de curiosidade vã. Tenho orientações para auxiliá-la a tratar o assunto em seu favor, portanto, tenha coragem. Farei isso, amiga, farei custe-me quanto custar. Não quero mais viver sob os auspícios desse monstro do orgulho que trago em mim. Chega de ilusão. Enchendo o peito de ar,
como quem iria enfrentar árdua batalha, começou a contar seu drama nesses termos: como sabes, fui espírita atuante nessa precedente romagem carnal. Adquiri larga bagagem doutrinária, estando na direção de uma casa espírita. Conduzia com facilidade a organização, despertando simpatia e boa vontade. Fui vencida pelo velho golpe do personalismo. Sentia-me muito grandiosa espiritualmente, face aos compromissos que desincumbia. Como sempre, é assalto da vaidade, que com nossa invigilância faz uma limpa em nosso coração, roubando-nos qualquer chance de lucidez e abnegação. Passei a vida com um grave problema no lar. Minha filha, Cidália, é uma moça extremamente rancorosa e magoada comigo, sem motivos para isso. Alegava nas minhas avaliações que éramos antigas inimigas do passado, e diante das atitudes cruéis que ela cometeu contra mim em plena adolescência, cheguei a estimular a piedade de muita gente no centro espírita em relação à minha dor. Alguns chegavam a me dizer que iria direto para as sublimes esferas depois dessa prova, ao invés de encontrar alternativas cristãs para resolver nossas desarmonias. Distraí-me com o fato de criar teoremas espíritas para explicar minha infelicidade, mas jamais me perguntei, com a sinceridade necessária, como solucionar esse drama. Guardava o desejo da pacificação. Todavia, nada fazia por isso que fosse realmente satisfatório. Fantasias e mais fantasias rondavam minha experiência. Inúmeras orientações, consideradas como mediúnicas, falavam em obsessores perseguindo minha filha e a mim. E agora, quando fui ler minha ficha, iniciei um ciclo novo e percebi que fui vítima da menina que me agradou. Teorizei muito sobre o que me ocorria e amei pouco. Entretanto, irmã-se, o mais grave, você não sabe, estava lá anotado na ficha que ainda ontem tive acesso nos arquivos, aqui no Hospital Esperança. Algo que escondi de todos e jamais mencionei a ninguém, em tempo algum. Não poderia imaginar um caso como o meu. Nem sequer, apesar do conhecimento espírita, poderia supor uma história tão incomum como a minha. A essa altura da explanação, Severiana ruborizou-se e perdeu o fôlego. Suspirou sofregamente e continuou. Fui levado ao espiritismo depois de uma tentativa frustrada de abortar uma filha com 4 semanas de gravidez. Tomado de uma depressão e debaixo das cobranças por ser mãe solteira, cheguei a desequilibrar-me emocionalmente. O tempo passava e não tinha coragem para o ato nefando. Por várias circunstâncias, não cheguei a executá-lo. A filha nasceu. É Cidália, a quem me referi, minha única filha. Guardei comigo o segredo e parti da terra com ele, sem que ninguém jamais pudesse imaginar que um dia estivesse disposta a esse crime. As leis divinas, no entanto, são perfeitas. Minha desilusão começou ontem. Em princípio, amaldiçoei essa ficha e achei impiedoso que permitisse acessá-la. Agora, com muita luta, começa a compreender melhor. Muito bem, Marcos, muito bem explicado também. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O sol da fé e as sombras do medo. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Do ponto de vista biológico, o medo é uma resposta do nosso cérebro, uma sentinela projetada para nos proteger de perigos imediatos. Contudo, se existem medos que são ferramentas de preservação, há outros que abraçamos ao longo do caminho, frutos de experiências traumáticas ou da nossa insegurança diante do amanhã. Surge então o questionamento: ter medo é bom ou é ruim? A resposta se encontra na utilidade do sentimento.
Se o medo nos paralisa, se ele se torna uma amarra que nos impede de seguir adiante, de enfrentar desafios ou de abandonar a zona de conforto, ele é uma sombra que adoece a alma. Se ele nos mantém alertas, se funciona como o reflexo de preservação que nos salva de situações imprudentes, ele cumpre seu papel na economia da vida. Nos primórdios da humanidade, o medo foi o mestre que nos garantiu a sobrevivência. Contra todas as probabilidades, sobrevivemos aos incêndios, às feras e às intempéries, porque o medo nos manteve vigilantes. Ele acionou nossa inteligência, obrigando-nos a engendrar artifícios para garantir a continuidade da espécie. Hoje, embora livres das feras das cavernas, ainda tememos o desconhecido, o incontrolável, que nos povoa as noites de insônia. Temos medo da transição da morte, embora saibamos ser uma certeza biológica. Tememos a enfermidade, a escassez financeira, o abandono e a dor da perda de quem amamos. É nesse cenário de incertezas que somos convidados a beber na linfa límpida da fé, uma fé raciocinada que entende que o universo não está à deriva. A certeza de que Deus é Pai e de que sua lei é de soberana justiça e amor. Sob essa ótica, nada do que nos acontece é desconhecido por Ele. Se o cálice do sofrimento nos alcança, tenhamos a convicção de que não nos faltará o amparo necessário. Deus se manifesta no abraço de um amigo, na palavra de um irmão solidário, na força que brota do nosso íntimo quando julgávamos não ter mais fôlego. É fundamental considerar que nenhuma provação chega sem o suporte proporcional para suportá-la. Ter fé é, em última análise, entregar-se com confiança ao Criador que guia nossos passos vacilantes. É sentir o abraço divino nos instantes de amargura. É a chama que nos aquece e nos permite confiar antes mesmo de compreender. Como diz o ditado popular, é colocar o pé e confiar que Deus colocará o chão. A fé é a luz que ilumina nossas sombras interiores. Alimentados por essa confiança plena, o medo do amanhã perde sua força. Percebemos que as trevas eram apenas a ausência da nossa própria luz. Dessa maneira, quando o medo paralisar nossos sonhos, respondamos com a serenidade de quem sabe que o sol da providência divina brilha para todos. Caminhemos com a certeza de que nunca estamos sós. O medo pode até soprar o frio da dúvida, mas a fé é o agasalho eterno que nos conduz em segurança para onde haja sol. E é para lá que nós vamos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, as insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas, como a alface, o destemperamento mental, os desregramentos de toda ordem e principalmente os ressentimentos. Sempre falamos que a mágoa é corrosiva, destrói e matam as células boas, causando enfermidades de toda ordem. Então, meus queridos irmãos, sigamos o conselho de Jesus, amai até mesmo aqueles que nos fazem inimigos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade de aprendizado e que possamos viver esse ensinamento, meus irmãos e irmãs, no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9,
Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos